Olá, gente, graça e paz, Deus abençoe a todos. Estou aqui meditando na palavra aqui na igreja e o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar uma palavra. Eu estou aqui, em oração. Eu estou com o nome de algumas pessoas aqui nessa lista, nome. E eu separei aqui, o nome dos 11 ministros, do STF, do Supremo Tribunal Brasileiro, para poder estar orando pela vida desses homens, colocando nesse papel no altar de Deus, que a Bíblia diz que toda a autoridade ela foi constituída por Deus, e uma vez que as autoridades foram constituídas por Deus, cabe a nós como cristãos interceder e orarmos por essa autoridade. Mas o que me chamou a atenção, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está na segunda carta de Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu quero começar aqui pelo versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7, está escrito assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. O apóstolo Paulo está citando aqui sobre vasos. É muito bonito quando você vai em uma estante de uma casa e você vê vários objetos, utensílio bonito, alguns vasos, que chamam a atenção. Nos faz também lembrarmos que quando Salomão construiu o primeiro templo lá de Israel, em que ele coloca aqueles vasos bonitos, Salomão era muito vaidoso, então ele colocou vasos de ouro, vasos de prata, de bronze. E o profeta Chorão, o profeta Jeremias, ele faz alusão a esse vaso. Então, em uma casa existe vasos de prata, existe vasos de ouro, existe vasos de bronze e existem outros vasos que trazem uma beleza quando você bota numa estante de uma casa. Porém, o grande apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo 4, versículo de número 7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Você vai perceber que um vaso de ouro, ele brilha muito. Um vaso de prata, ele tem o seu valor. E um vaso de bronze também. Mas Paulo está falando sobre o vaso de barro. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então, quando o profeta Jeremias fala do vaso de barro, fala da casa do oleiro, ou também chamado de casa do monturo, está falando que os vasos, ele precisa ser vaso de barro, porque o vaso de ouro, por mais que ele tenha o seu brilho, o vaso de bronze, por mais que ele tenha o seu valor, o vaso de prata, mas não se compara o vaso de barro, porque o vaso de barro, o homem ele é feito do barro. Quando Deus ele fez todas as coisas, toda a criatura, ele fez o céu, ele fez a terra. Quando ele chega no homem, ele faz com excelência. Então ele fez: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo que temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então, quando nós somos vaso de barro, nós somos quebrados, nós somos moldados, nós somos muitas das vezes refeitos. Às vezes o Senhor faz um vaso novo, restaura aquele vaso. Ele quebra ele todo, como diz a palavra em Jeremias 18. Mas Paulo faz um contraste dessa palavra, faz um paralelo dessa palavra aqui em 2 Coríntios 4. Paulo está dizendo que o vaso de barro, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então, quando eu sou vaso de barro, quem aparece é Deus. Se eu prego a sabedoria
é retribuída a Deus, se eu ensino, a sabedoria é retribuída a Deus, se eu sou um ótimo professor de teologia, é retribuído a Deus, se eu sou um grande pregador, é retribuído a Deus, se eu sou um professor de escola bíblica dominical, é retribuído a Deus, se eu sou uma pessoa extremamente usada nos dons espirituais, é retribuída a Deus. Porque o vaso de barro, ele coloca a honra para Deus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então o poder, ele vem de Deus. Tudo que nós temos não é nosso, ele vem de Deus. Tudo que temos é o Senhor que nos concede. Que tipo de vaso você é? Você é vaso de ouro? Você é vaso de prata? Você é vaso de bronze? Você é vaso de madeira? Você, que tipo de vaso? Aonde você se coloca, se encaixa? Ou você é aquele que quer parecer com ouro brilhando, quer brilhar mais do que o ouro? Ou a beleza da prata? Ou brilhar como bronze? Não, nós somos vasos de barro, para que a excelência seja de Deus, para que Deus seja a excelência do poder de Deus venha nos aparecer. É Deus que aparece. Como João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele apareça e eu venha subir. A palavra pastor no grego é uma palavra chamada periéter, significa remador. Essa pessoa é uma pessoa que quase não aparece. Você chega no navio, você vê aquele navio enorme, o comandante está lá dentro da sua cabine, você quase não vê ele, mas ele controla todo o navio. Deixa que Deus controla tudo, deixa Deus fazer, deixa Deus aparecer, deixa Deus soprar o teu nome, então verás que você será um vaso de barro. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.